Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Hoje é um dia especial, ou seja, eu venho aqui para vos agradecer os 3.000 subscritores. 3.000 subscritores não é um número tão espetacular, não é um número tão astronómico, mas para mim é um número muito especial. O que sim é astronómico tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de todo este tempo. Porque acreditem, dá imenso trabalho preparar tudo isto. Bem, mas independentemente disso, e porque vamos comemorar os 3.000 subscritores, vocês vão contribuir também ajudando, colocando like e também indicando para mais pessoas, trazendo mais pessoas, porque afinal tudo isto é dado. Aquilo que é feito é tudo dado. E bem, vamos continuar a falar dos Pivot Point. Temos já 10 vídeos sobre os Pivot Point, mas vamos continuar a falar dos Pivot Point. Mas, e porquê aos 3.000 subscritores? Porque o torna tão especial. Eu vou com isto querer-vos oferecer uma recompensa. E a recompensa é trazer-vos algo inovador, algo novo. O que é algo inovador? Algo que nos faça e nos ajude a acompanhar a era em que nos encontramos. Eu explico melhor. Então os Pivot Point não foram desenvolvidos nos anos 70? Quando se faziam as contas num mero papel e daqui se definiam os níveis, o ponto ótimo, os níveis superiores, os níveis inferiores. Permitia-se assim analisar quais eram os possíveis níveis de alcance pela parte do preço e inclusivamente níveis esses geram de sobrecompra, sobrevenda. Bem, e aquilo que eu vou-vos dizer é o seguinte, isto parou nos anos 70. Conforme foi criado naquele então, por ali ficou. Não mais teve evoluções. Mas a verdade é que daí até ao momento atual nós vinhamos da terceira para a quarta revolução industrial e da quarta podemos estar muito bem a caminho da quinta. Eu vou-me explicar. Então, vamos dizer que nestes últimos 2 milénios, portanto no último milénio vivido, nós vivemos 4 revoluções industriais. E podemos estar a caminho da chegada à quinta. Eu vou mais ou menos resumir e explicar o porquê da necessidade de desatualizarmos. E eu trouxe uma atualização. Eu trago algo para complementar aos Pivot Point, algo que tem a ver com a introdução no campo atual e então vocês vão ter a possibilidade de continuar a evoluir com os Pivot Point. O que é que eu quero dizer com isto? Muito simples. De 2011 a esta parte, vive-se com muito mais intensidade a era dos algoritmos, ou seja, a nanotecnologia, o trading, vamos chamar-lhe de alta frequência, os programas, introduzir modelos e números e deixar os computadores realizar ordens de trading. Pois é, nós vamos ter a capacidade de também investigar isso ao minuto e ao segundo. Na introdução do meu primeiro vídeo de abertura e de apresentação do meu canal, eu falei que ia falar de análise técnica, análise fundamental, análise quântica, um pouco de programação. Vamos entrar na interpretação quântica, vamos aprender a introduzir esses dados numa folha de cálculo que depois os poderão levar para outros sítios, poderão levá-los a um Power BI, poderão levá-los a um Python, a um R, a um C++, aonde vocês queiram. A verdade é que vamos começar pelo beabá. Os números que fazemos num papel, que eu vos demonstrei no quadro, o passo que vamos agora fazer é colocá-los no Excel e dali percebermos como tudo se gera de maneira automática. Porque isto agora podia nos levar a outra conversa. À conversa de, afinal, estamos a viver uma nova era, a era da inteligência artificial. Eu sei que é discutível, mas a inteligência artificial já existe há algumas décadas. Não muitas, mas já existe. Porque a inteligência artificial define-se como a simples execução de ordens parametrizadas, colocadas e programadas numa máquina. É um bocadinho diferente da nossa inteligência cognitiva. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Nós temos sentimento, temos sensação, temos sintomas, temos emoções. Por exemplo, não vos acontece estar com alguém e dizem assim, aquela pessoa não me transmite boas energias. Eu estou a pressentir algo. É aí o que difere a máquina do humano, ok? Nós conseguimos ter um pensamento crítico sobre uma sensação de uma reação que estamos a receber ou de um ambiente que está à nossa volta, que é o nosso entorno.
De uma outra forma, onde é que a máquina e o processamento e a programação dentro de uma máquina nos pode trazer vantagens em relação ao ser humano? Mais eficiência. Por exemplo, ponha um robô a atravessar uma corda num edifício com 100 metros de altura de um edifício para o outro. O robô não vai ter medo de morrer, porque não foi programado, não foi metido essa equação. Foi metida a equação de manter um equilíbrio em função talvez da força do vento. Já nós, mesmo que nos ensinem tudo isso, é capaz de tremermos muito a 100 metros de altura, sem paraquedas. Vamos com certeza ter medo. Eu teria, porque tenho emoções. É o que distingue a inteligência, digamos assim, emocional, a inteligência artificial. Vamos dizer que quando chegarmos à verdadeira inteligência artificial, poderá ser quando a máquina investigue, processa, analisa, critica e até questiona aquilo que ela está a analisar. Aí poderemos falar de uma inteligência artificial verdadeira e talvez avançada, porque ainda não a critica. Já experimentaram no ChatGPT colocar uma informação imprecisa? E ele já vos aconteceu dar-vos uma informação imprecisa? É que ele limita-se a ir buscar toda a informação que tem ao seu dispor e coloca-a de tal forma que ela parece muito verdadeira pela forma como a coloca. Mas se vocês o corrigirem e lhe derem a nova informação, ele vai adotar essa informação e transformá-la numa verdade quase absoluta. A forma como se lê é muito convincente. Mas não é isso que eu quero trazer aqui. Quero trazer que a inteligência artificial já vem do tempo das calculadoras. Por mais que se diga, a calculadora tem a capacidade de executar as ordens muito mais rápido. É um microchip que tem dentro que tem inteligência artificial. Essa é a verdade. Ok, quando apareceram os computadores, foi para muitas pessoas um problema, mas trouxeram-nos capacidade e velocidade na obtenção da informação. Quando apareceram as calculadoras, imagina os matemáticos que puseram fim-capé às calculadoras, que disseram críticas, que o ser humano ia deixar de pensar, ia deixar de fazer ginástica mental, que ia ser muito preguiçoso. Pois é, sabem o que é que aconteceu? A sociedade evoluiu ainda mais. Evoluiu ainda mais porque deixou de perder tempo a fazer pequenos cálculos que antes eram considerados grandes cálculos. E então agora vai muito mais além, porque as tarefas mais simples executam-se na calculadora. E as complexas também. Obviamente, e essa é a verdadeira função da calculadora. Mas não estamos aqui para falar da calculadora. Estamos aqui para falar que nós não vamos perder a carruagem e eu trago essa prenda pelos 3.000 subscritores do meu canal. E depois vamos andar em frente. O que é que estamos a... E eu quero aqui trazer um resumo e eu vinha a falar nisso. A sociedade viveu no último milénio 4 revoluções. Repare-se, a primeira entre 1760 e 1840 começou no Reino Unido e teve a ver com as máquinas a vapor. Aparecem as máquinas a vapor, as máquinas de tear, as fábricas de têxteis, aquelas máquinas que se mexiam com braços mecânicos, chamava-se de tecnologia. Pois é, nós hoje olhamos para aqueles braços de madeira movidos pela força dos nossos braços que permitiam outros muitos braços moverem-se e aquilo era tecnologia e hoje não vamos dizer que é tecnologia, vamos dizer que é algo mecânico, ok? Empurrado por uma mão. A verdade é que essa foi a passagem, digamos assim, o desenvolvimento da urbanização, das ferrovias, foi a passagem daquela que era uma economia mais rural para uma economia mais industrial. Bem, 1760, 1840, ok? Depois então, nós vivemos o quê? Bem, a segunda revolução industrial, ela está ali entre metade, o fim do século XIX, eu vou antes dizê-lo desta forma, e o início do século XX. Ela espalhou-se pelos Estados Unidos, pela Europa, começando assim na Alemanha. E aqui começou-se a utilizar a eletricidade, o automobilismo, inventaram-se os motores a combustão e as telecomunicações. Por exemplo, Thomas Edison inventou a lâmpada. Harrison Ford, esse senhor Harrison Ford, trouxe a indústria, digamos assim, a linha de montagem. Graham Bell
foi quem inventou o telemóvel, não é? Peço desculpa, o telefone, o telemóvel é algo que vem da parte mais tarde, muito mais tarde, aonde eu já ia. Bem, a terceira revolução industrial, para não nos perdermos, aparece na segunda metade do século XX. Ela foi o desenvolvimento da eletrónica, os computadores. Pois é, em 1950, 1960, e quando o homem foi à Lua, não existiam já computadores, existiam, não estavam ao alcance de todas as pessoas, mas existiam, eram edifícios inteiros de máquinas a processar, ok? E a receberem ordens mecânicas que se transformavam em digitais. Era já a inteligência, de alguma forma, emocional e a inteligência artificial, todas elas a tentarem se conectar entre elas, ok? Portanto, o que eu acho é que se está a banalizar a palavra inteligência, porque a palavra inteligência é um bocadinho a capacidade, não é um bocadinho, é muito a capacidade de criar, ok? De pensar e nos adaptarmos ao momento em função das circunstâncias do lugar, o seu entorno. Bem, mas nesta segunda metade do século XX, e para não me dispersar, portanto, as telecomunicações, a robótica e a informática tiveram um grande, digamos assim, grande impacto na sociedade, através da globalização. Eu lembro-me de ver os rádios, os Walkman Sony, isso era eletrónica. Dizia-se no Japão qualquer miúdo sabia fazer um rádio. Era a eletrónica. Bem, a verdade é que a primeira revolução, se foi a passagem da indústria agrária para a industrial, a verdade é que a segunda, a terceira e a quarta são evoluções de todas essas. E dizia-se, ia ficar muita gente sem trabalho, e a verdade é que não. Precisou-se cada vez de mais gente, a sociedade duplicou, triplicou, quadriplicou, e a grande verdade é que as taxas de desemprego mantêm-se em termos percentuais. Ok? Porquê? Precisam ser de pessoas mais qualificadas, de técnicos mais qualificados, e isso também, claro que tem inerente a isso maiores pagamentos. Portanto, chamamos a isto da globalização. O que a terceira, a Revolução Industrial, nos trouxe foi a globalização. Luís, toda esta história para quê? Porque quem parou no tempo e quem parou nesta altura foram os pivot point. Eles nasceram na década de 70 do século passado e por ali ficaram. E a minha prenda é trazer-vos a evolução dos pontos pivô. É algo que nós vamos aqui criar, é algo que nós vamos programar e que se vai adaptar ao momento agora. Qual é o momento? O momento é este momento do pós-quarta Revolução Industrial e onde nos podemos estar a aproximar da quinta. Luís, qual será a quinta? A quinta poderá ser a capacidade da máquina pensar e criticar por ela mesma. Chegaremos aí? Não sabemos. Sabemos que estamos na quarta. E a quarta, o que é que nos trouxe? A integração de tecnologias físicas, digitais, biológicas, a nanotecnologia, a robótica avançada, a chamada mesmo inteligência artificial. Na verdade, começa no início do século XXI, aproximadamente. Então, não tem já 20 anos? Claro que tem 20 anos. Não tem a velocidade que tinha nos dias de hoje? Claro que não. As máquinas não tinham as capacidades que têm as dos dias de hoje. Então, é disso que eu vos quero mostrar. Quais foram as primeiras, assim, inovações e grandes transformações? Por exemplo, os telemóveis, agora, como eu dizia há pouco, já são sem fio. Eles vêm do fim da terceira. É verdade, vêm do fim da terceira Revolução Industrial. A entrada da quarta já os trazia, mas ainda não estava devidamente reconhecida porque não estava ao alcance de todos. A impressão 3D é outra, por exemplo. Portanto, Machine Learning, o Big Data, análise de dados avançada, tudo isso já é da quarta Revolução Industrial. Bem, cada Revolução Industrial trouxe consigo vários avanços, mas todos eles são uma evolução dos anteriores, ok? Eu diria que aquele do século XVIII, a primeira, é que sim, foi a passagem da agrária para a industrial. Depois daí, a inovar em sumas em relação às outras. Elas, na verdade, moldaram o mundo moderno, alterando profundamente a forma como vivemos e como trabalhamos. E compreender estas mudanças históricas é essencial para entender os desafios e as oportunidades que enfrentamos hoje e que enfrentaremos no futuro. Bem, nós vamos agora com isto fazer o quê? Nós vamos aproveitar e dizer onde é que ficou os pivot point. Eu já disse, entre a terceira e a quarta, ok? Eu já disse que ficou nos 1970
e tal como foram parametrizados, assim ficaram. Mas nós vamos nos adaptar e essa vai ser a prenda que eu vou-vos dissecar no próximo vídeo. Para já, e aquilo que eu tenho para vos mostrar, eu vou-vos dar aqui um exemplo e este exemplo eu quero que vocês vejam e é com base nisto que iremos trabalhar. Aquilo que eu irei explicar no próximo vídeo é que os pivot point são baseados nesta ordem e que eu espelharei melhor, mas que vos deixo já o desafio. Se nós temos os pivot point, a última referência da qual se constroem os pivot point, quer isto dizer, eles formam linhas, pontos de ponto ótimo, resistência e de suporte a partir de uma referência de um comportamento anual, mensal, semanal e diário. Como é? Se eu quiser atuar em nanosegundos, em minutos, como é que eu faço esses números? Por que é que isso é problemático? Nós vamos desenvolver aqui e programar aqui os nossos pivot point. Ok, podemos os escrever nesta folhinha, podemos escrever no Excel e depois marcar no gráfico os níveis. E se soubermos de programação, também podemos programar e metê-los a aparecer no gráfico. Para já, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Temos aqui o gráfico da Nvidia. Muito bem, esta é a Nvidia. Estava aqui o ponto ótimo dela, primeira resistência, primeira, segunda e quase terceira. Ok, e agora? E o preço vai continuar? Já está muito perto? Bem, mais óbvio ainda. Vamos aqui à Apple. Temos aqui a Apple e temos um gráfico diário. Vamos pôr os pivot point e vamos só ver o que é que eles nos dizem. Ok, estão aqui, ora bem, primeira, segunda e terceira. E já andou tanto, quer dizer que deve estar numa quarta, numa quinta e numa sexta. E vocês dirão, perdemos toda esta oportunidade e o preço continua a subir. Oportunidade de análise, porque aqui não se recomenda nada. Aqui não se ensina a negociar. Aqui educa-se e ensina-se, e, acima de tudo, a ter uma opinião crítica e uma análise com critério. Bem, Luís, e se nós quisermos mexer neste indicador, a partir daqui, o que é que eu posso fazer? Aquilo que eu vos desafio é o seguinte: façam essas contas e preparem-se para o próximo. Se este foi o último pivot point, se nós quiséssemos analisar este movimento para daqui construirmos um novo pivot point, já que o último é o diário e está bastante longe, quais serão os próximos movimentos? Bem, o ponto pivot point poderá estar por aqui, poderá estar mais abaixo, poderá estar mais em cima. A verdade é que não sabemos. Eu aquilo que vos digo é, peguem no seu mínimo, somem o seu máximo, o seu preço de fecho, dividam por 3, vejam de onde está o ponto pivô. Depois sobre isso, vaiam aos vídeos anteriores, vejam como se faz a fórmula e tentem prever os próximos movimentos. No próximo vídeo vamos ver se bate certo e depois aquilo que vamos fazer é construir esta linha de baixo e sobre esta linha de baixo aquilo que vamos escrever aqui é os números que iremos aqui acrescentar, ok? Esta será a minha proposta, ok? Muito bem, então eu espero que se sintam entusiasmados, espero que estejam realmente com vontade. Cá vos espero na próxima semana para eu vos trazer a prenda de como olhar para o mercado nos próximos segundos, independentemente do movimento que o preço possa fazer. E devo relembrar, se o preço tiver um movimento precisamente antes de ser publicada uma análise ou, por exemplo, uma descida das taxas de juros, por exemplo, um anúncio do desemprego, dos No Farm Payrolls pela parte da Fed, podemos ver o gráfico dos últimos 15 minutos e prever quais são os possíveis movimentos para os 15 minutos seguintes, com base nos pivot point nós vamos aprender a construir, com base nos pivot point dos movimentos anteriores, nós projetarmos os movimentos seguintes e depois disso ficarmos a ver. Bem, se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam, recomendem e se querem vir pescar a presenta, não se esqueçam de aparecer na próxima semana. Um bem-aja a todos.